Graças e paz, meus irmãos. Estamos aqui novamente para juntos estarmos estudando a palavra de Deus. É uma alegria para nós podermos estar juntos, né? Louvamos a Deus pela boa mão do Senhor que tem estado sobre nós. Nós vamos continuar falando. Hoje estaremos falando sobre a sétima carta, que é a carta à igreja de Laodiceia, né? Que se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículos de 14 a 22. Nós temos visto nas cartas anteriores que Jesus se apresentou de várias formas, ele representou, ele se identificou com os atributos do próprio Deus, né? Quando ele diz que ele era o alfa e o ômega, que ele era aquele que tinha nas suas mãos as 7 estrelas e os 7 castiçais, quando ele dizia que ele era a raiz de Davi, né? Enfim, ele se apresentou de todas as formas, mostrando os atributos de Deus e como ele estava se manifestando aquelas igrejas. E aqui no livro de Laodiceia, na carta à igreja de Laodiceia, não é diferente. Ele se apresenta também da mesma forma. Ele diz, versículo 14, dizendo da seguinte forma: eu, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é o Amém, o início de todas as coisas. Ele diz que no princípio estava com Deus, no princípio ele era Deus, né? E todas as coisas ele criou, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é a testemunha fiel, a testemunha verdadeira, ele é a representatividade do próprio Pai, ou seja, o que o Pai é, ele também é, né? E ele se apresenta e diz, eu sou também o princípio da criação de Deus. Estou com ele desde o princípio, eu sou o princípio da criação de Deus. Então, estou lá, né, desde o início, e estou aqui para dar a orientação. Laodiceia é a última carta, e a carta para nós é a mais importante. Por quê? Porque ela vem desfechando todos os ensinamentos, todas as exigências, todas as orientações, todos os alertas que o Senhor vem dando nas demais cartas, desde Éfeso, né, Esmirna, Tiatira, enfim, até essa carta, estas outras 6 cartas, e agora ele desfecha com Laodiceia. A Laodiceia é a última carta, não? A partir daí, nós estamos vivendo hoje a história da igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo a própria igreja de Laodiceia. Jesus está às portas, nós sabemos disso. Nós estamos vivendo esses últimos momentos, e nestes últimos momentos, né, está se cumprindo, está se fechando tudo o que nós precisávamos fazer e conhecer a respeito do comportamento, das atitudes, do que o Senhor quer de nós, nos ensina, nos mostra aquilo que nós queremos, precisamos ser para estarmos no centro da presença de Deus. Então, a partir de Laodiceia, não tem mais, Jesus não vai falar mais nada para as igrejas, não existe mais nenhuma outra fase da igreja. Esta é a última fase. Tudo que era para ser revelado à igreja de Jesus Cristo já foi revelada e está se fechando hoje. Então, por isso é muito importante, porque todas as outras coisas nós passamos e nós vimos que foram para que se identificaram com situações das igrejas de tempos passados. E agora, o que nós vemos hoje, ela se identifica perfeitamente com o que está acontecendo na igreja de hoje, do agora. E ele diz assim, eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Ou seja, nas outras igrejas, vocês podem se lembrar de que Jesus ele sempre tecia um elogio a respeito da igreja. Olha, eu conheço as suas obras, eu sei que você tem sido fiel, né? Enfim, ele sempre fazia no início da sua apresentação tecia uma elegia com relação à igreja. E veja que nessa igreja de Laodiceia ele não elogia, não tem nenhum elogio para nós. Por quê? Porque ele está indo direto a um ponto que é
nevrálgico na nossa vida. Nós, né, a igreja de Laodiceia era uma igreja que era rica, era uma igreja que ela estava numa situação de privilegiada. Veja bem versículo 17, antes de nós falarmos os 15 e 16, diz assim, você diz, sou rico, estou enriquecido, mas nada tenho, de nada tenho falta. Essa Laodiceia ela era situada às margens de um rio chamado Rio Lico, e esse rio ele ficava na confluência de três estradas imperiais. E essas estradas elas vinham da Ásia Menor. E Laodiceia estava situado bem às margens desse rio Lico, né, na confluência. Então o que aconteceu? Ela era o centro banco, as pessoas que passavam por ali, vinham as pessoas de toda a Ásia Menor e tinham que passar por aquele ponto e acabava Laodiceia sendo um ponto central, e era um ponto, então, né, de concentração comercial e administrativa. Era uma igreja rica, ali corria muito dinheiro. Era um centro, ali existia era um centro bancário. Né, um centro bancário. Nós vemos algumas referências na Bíblia onde os apóstolos falam sobre Laodiceia. Então, era um centro bancário e ali também produzia tapetes de lã, tinha fábricas, né? E a fábrica lá naquela região era muito conhecida, né? E também tinha uma escola de medicina, e nessa escola de medicina que produzia, fabricava medicamentos, e inclusive eles fabricavam um colírio que era muito conhecido, muito bom, que era uma certa pedra que existia na região, eles trituravam bastante a pedra e daquele resíduo eles faziam um colírio. Então, nós vemos que era uma cidade rica, mas por estar naquela cidade rica, naquela situação confortável, cômoda, né, eles estavam totalmente acomodados também. E aí Jesus ele fala, eu conheço as tuas obras, né, que não és frio nem quente. Ele falou assim, você não está fazendo obra nenhuma, você está aí, você simplesmente diz que é meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, mas não está fazendo nada. Você está simplesmente preocupado no dia a dia em comprar, em vender, em produzir, em se sentir confortável, em adquirir, ter mais conforto, mais comodidade. Se está bom para mim eu vou, se não está bom eu fico, se está bom para mim, se eu quiser eu viajo, eu volto, eu faço isso. E Deus fica à margem, ou seja, a pessoa se diz que é um cristão, mas pouco se importa com a vontade de Deus, pouco se importa com estar buscando relacionamento, intimidade com Deus, pouco se importa se o seu coração está realmente sendo visto por Deus. Nós é que precisamos dele, nós temos que entender isso, nós temos que em primeiro lugar, nos libertar dessa teologia terrível que está nos nossos dias, que parece que Jesus está fazendo um esforço tão grande para nos alcançar, Jesus está fazendo um esforço tão grande para nos abençoar, para suprir as nossas necessidades, para fazer os milagres, para fazer com que nós nos sintamos amados, nos sintamos felizes, nos sintamos realizados. Irmãos, não caia nessa teologia maligna e diabólica. Não é nada disso. Jesus veio e morreu na cruz por um motivo só, porque Ele nos amou realmente, mas nós estamos servindo a Jesus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e nós queremos agora que nós que devemos ser gratos a Deus pela salvação em Cristo Jesus, por termos o nosso pecado perdoado, por sermos agora, por termos essa oportunidade de ter, né, as portas abertas para nós, para que nós pudéssemos estar alcançando
a vida eterna, a salvação, perdão dos nossos pecados. Precisamos hoje, independente do seu status social, independente do seu poder econômico, da sua vida financeira, independente dos seus achismos, das nossas arrogâncias, da nossa situação de prepotência, nós precisamos nos libertar, nos dispor, nos despir de tudo isso e procurar servir a Jesus em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, é isso que o Senhor quer de nós, para que nós não ouçamos essa frase: conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. As pessoas hoje em dia dizem assim: mas é porque esse negócio de ser frio ou quente, então tem que ser fervoroso. Se eu não for fervoroso, porque eu não estou, Deus não está se agradando de mim, eu preciso orar alto, eu preciso ser mais dinâmico, eu preciso ter eletrificado, eu preciso ser, ser um terremoto, um ciclone espiritual. Não é isso, nada disso que a Bíblia fala. Palavras pregadas de maneira irresponsável muitas vezes. Ser frio ou quente, que Jesus está falando aqui, ele está utilizando a situação da cidade de Colossos, a cidade de Laodiceia, para nos mostrar, para fazer-nos entender o que ele está falando. É uma parábola. Então ele diz assim: porque nem és frio nem quente. Assim, porque não és morno, porque és morno, não és quente nem frio, não és frio, vomitar-te-ei da minha boca. Então, essa cidade, ela era abastecida por duas cidades, por Hierápolis, por Hierápolis e por Colossos. Eram duas cidades. E quando chegava, essa cidade ela ficava às margens do rio Lico, e chegava uma certa época do ano, esse rio ele secava. Então não tinha como abastecer de água a cidade. Então a cidade de Herápolis e de Colossos tinha uma água encanada, eles fizeram uma água encanada que trazia e abastecia a cidade, E abastecia a cidade. Então esse aqueduto que abastecia, então fazia com que a cidade pudesse ter água ali para suas atividades, enfim, para o que eles precisavam. E Herápolis, que era a cidade próxima que fornecia água também, era uma água morna, uma água impura, e às vezes era até mesmo nociva. Ela trazia problemas de doença, porque não era uma água impura. E também Colossos, também fornecia água potável, e limpa, fresca, e uma água totalmente pura, uma água que as pessoas podiam utilizar com tranquilidade, que isso não iria lhes fazer mal. Então Jesus ele fala assim: essa água de Herápolis, além de impura, ela era morna. Então, quando chegava essa água, ela se unia e fazia aquilo. A água de Herápolis contaminava a água de Colossos, se juntavam, e aí fazia mal para o povo do mesmo jeito. Fazia mal, porque a água boa, ela não purifica a água ruim. É a água ruim que contamina a água boa. Então a água ruim não se torna boa por causa da água boa, mas a água boa pode se tornar ruim quando se mistura. E ali naquele momento, então, as coisas, quando se juntavam, produziam mal. E aí Jesus fala assim: porque não és frio ou quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Jesus vai falar assim: não. O que ele está dizendo com isso?
que uma hora, às vezes na igreja, glória a Deus, é puro e tal, eu quero fazer isso, faz propósitos com Deus, de ser mais fiel, mais santo e tal, aquelas coisas todas. E quando, né, está fora da igreja, né, distante dos olhos, né, daquele ambiente da igreja, se despreocupa. E a sua visão, o seu entendimento, sua vontade está totalmente dominada pela carne. Como é uma cidade rica, abastada, estava tudo bem, não tinha doença, não estava bem nutrida, não faltava alimento, não faltava dinheiro. Nós ficamos assim meio acomodados espiritualmente. Eu estou na bênção porque, né, não está me faltando nada, eu não estou doente, eu não estou com problema, né, eu estou trabalhando, estou tendo dinheiro, estou podendo comprar, estou podendo vender, estou podendo sair, estou podendo passear, estou podendo... E se esquece da comunhão com Jesus. Nós precisamos estar todos os dias renovando a nossa comunhão com Cristo através da vida com Deus, da oração, da busca. Que o Senhor possa, irmãos, estar renovando o nosso coração e a nossa mente. Né? Ele diz assim, sou rico, estou enriquecido, versículo 17, e de nada tenho falta. E não sabes que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. É isso que Jesus está falando ali. A resposta que ele dá. As pessoas achavam, não, eu sou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada, estou na bênção, Deus está comigo. É a teologia da prosperidade. Se você está tendo muito dinheiro, fica de boa porque Deus está contigo. Agora, se está no sufoco, se está apertado financeiramente, se as coisas não estão indo bem, então você tem que ver o que tem que acontecer, porque está em pecado. Não é nada disso. Não é nada disso. Então, precisamos entender que se Deus está te dando um certo conforto, uma certa comodidade, uma certa tranquilidade no aspecto material, isso é bênção de Deus. Mas isso não deve fazer com que nós negligenciemos a nossa estrutura, nossa vida espiritual. Não sabes, por isso ele diz, não sabe que és coitado, miserável, pobre, cego e nu, porque vai acabar, e daí nós vamos estar o quê? Precisamos estar o quê? Entrando pela vida eterna. Na vida eterna, nada disso vai adiantar. A riqueza não vai resolver, não vai nos ajudar, nós não vamos levar nada disso aí. E o que a Bíblia diz faz isso. Apesar da prosperidade, são miseráveis e pobres. São prósperos materialmente, mas espiritualmente reprovados. Não tem nada que Deus se agrade. Apesar de serem médicos, ter o colírio, mas espiritualmente não enxergavam nada. Apesar da abundância que tinham de tecido, de poder de poder confeccionar roupas, de andar bem vestidos, apesar da abundância de tecido, eles estavam diante de Deus com as suas vestes espirituais totalmente despidos, nus. É isso que Apocalipse aqui está nos dizendo. Não sabes que és coitado, miserável, pobre, cego e nu. Né? Mas o Senhor não nos mostra isso para nos humilhar, para nos magoar, para nos entristecer. Talvez possa produzir um contristamento. Porém, esse contristamento deve ser para nosso arrependimento, para que nós possamos acordar e sair dessa situação de opressão carnal e material. E
e rompermos para estarmos buscando viver uma vida realmente de vida de comunhão, de poder espiritual. Por isso ele diz no versículo 18: aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifestada a vergonha da tua nudez. E compre de mim também o colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Ele está nos abrindo, ele está nos mostrando, está nos alertando, mostrando, olha, vocês, né? Eu conheço as tuas obras, que você não é quente nem frio. Né? Se você fosse quente ou frio, estava bom, mas você não é nem quente nem frio, então porque você não é nada, eu vou te vomitar da minha boca. E agora ele está dizendo assim, ele não quer isso, ele não quer nos vomitar da sua boca. Ele quer estar nos falando, que nos aconselhando, diz, aconselho-te. Ele coloca a decisão nas tuas e na minha mão. Que compres de mim ouro refinado. Ouro refinado. As riquezas da vida espiritual. Vestes brancas. Uma vida de uma conduta, de uma vida santa, uma vida de piedade, de comunhão com Deus. Compres de mim colírio, para que enxergue a vida espiritual e deixe de ser cego, está enxergando as coisas deste mundo. E ele diz, ele complementa, né? Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Ser zeloso, arrepende-te. Então ele não está falando assim, meu filho, eu te amo, vem para mim, eu vou te trazer, eu vou te amar, eu vou te abraçar. Não, ele não está dizendo isso. Arrepende-te. Por quê? Porque nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Se nós, como diz as Escrituras, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Arrepende-te. O que nós temos que fazer é entender que somos realmente, coitados, miseráveis, pobres, cegos e nus. É isso que nós temos que entender que nós somos. E que Deus quer que nós saiamos dessa condição. Arrepende-te, peçamos perdão ao Senhor. E eu vou repetir aqui o que eu falei à igreja. Não quero falar para vocês que vamos fazer agora um propósito, que você mude de atitude, que você mude de situação, que você mude nessa maneira de pensar, de agir, de enxergar. Você não vai conseguir. Você não tem nada, você não tem força. Nós não temos essa capacidade de determinar o que nós vamos fazer. O apóstolo Paulo, o grande homem de Deus, escreveu 13 cartas do Novo Testamento, um homem altamente íntimo de Deus. Ele falou, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então ele estava consciente de que, mesmo que ele quisesse fazer o bem, ele não tinha força para isso, por isso ele se falava, me glorio em Cristo. Então, que nós possamos nos arrepender e chorar mesmo essa nossa miséria e fraqueza e estado pecaminoso. E pedir ao Senhor, Senhor, me perdoa, me dê graça, porque você e eu somos salvos pela graça. Chegamos a Cristo pela fé, e a graça traz a nós a fé de Deus. E este poder, esta fé, esta graça de Deus é que vai nos transformar. Cabe a nós nos arrependermos, colocarmos nosso coração sobre o altar e pedir, faz em mim o milagre da transformação. Que Deus possa transformar a nossa vida. Nós que somos a igreja da última hora, a igreja de Laodiceia, que nós possamos
nos posicionar perante o Senhor e vivermos como servos de Deus, para que, nestes momentos em que Jesus se manifestar, nós estamos esperando. Ora vem, Senhor Jesus. Tenha uma noite de bênção na presença do Senhor.